Salve, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui na nossa página da Paróquia Imaculada Conceição. Meu nome é Daniel, faço parte da Diocese de Lorena, na cidade de Cruzeiro, onde reside a nossa Paróquia Imaculada Conceição. Nosso pároco é o Padre Fabrício. Hoje a nossa live vai ser com a psicóloga, a Márcia Rubens, que vai falar um pouco para a gente sobre o ingresso do jovem no mercado de trabalho, né? Um tema muito atual, como ajudar o jovem nesse trabalho no mercado de trabalho. A Márcia já está aqui, já, para a gente não perder o Instagram. Já adicionei, só está aguardando a conexão agora aqui com a Márcia. Boa noite, Daniel. Boa noite, Márcia. Tudo bem? Tudo certinho e com você? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Primeiramente, queria agradecer você por ter aceitado estar com a gente nessa live, né? A sua disponibilidade, saber que todo ocupado, né? Dando aula em faculdades, assim, então, a agenda é meio apertado. Em nome da Paróquia Imaculada Conceição, do Padre Fabrício, né? Agradecer a sua disponibilidade, estar conosco falando um pouco para a gente sobre o ingresso do jovem no mercado de trabalho. Eu que agradeço, né? Já deixo aí o meu agradecimento ao Padre Fabrício, a todos os paroquianos, a todos os jovens que estão, né, nessa live aqui. Com certeza, né, vai se estender para muitas pessoas, que é uma temática extremamente importante, né? E assim, que os jovens hoje sofrem muito por conta, né, do desemprego e muitas vezes também por conta, vamos dizer assim, de falta de orientação, né, de um apoio. Então, eu já agradeço também. Eu não sei se eu Como posso você falar. disse, vai ajudar muita gente depois, porque a live fica no IGT aqui no Instagram e no nosso canal no YouTube também ela fica postada lá depois também. Isso, perfeito. Falar sobre a ingressão, né, o ingresso do jovem no mercado de trabalho, Daniel. Primeiramente, eu queria fazer uma abordagem, né, uma Uhum. reflexão com os jovens sobre o que é ser jovem, né? Principalmente quando uma pessoa se torna jovem. Já que nós vamos falar de mercado de trabalho, ingresso, as dificuldades que os jovens possuem, né, tanto em conseguir esse primeiro emprego. E aí eu pensei de falar um pouquinho sobre o que é mercado de trabalho, mercado de RH, falar um pouquinho da questão psicológica, de alguns assuntos também relacionados a currículo, a entrevista, né? E como que do outro lado, né, o empresário, as pessoas enxergam esse jovem. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre o que é tornar-se jovem, né, ou adulto. Existem algumas dores, que nós podemos dizer, umas dores psicológicas nesse tornar-se adulto, né? Sair da adolescência, ir para a fase adulta, implica em algumas mudanças, não só, né, de transformações, mas também muitas mudanças ligado ao aspecto psicológico. Então, eu trouxe aqui, primeiramente, uma grande preocupação, né? Quando nós estamos na adolescência e vamos para a fase adulta. A primeira preocupação desse adolescente é a questão de afirmar-se no mundo. Por isso que muitas vezes, né, as pessoas que não conhecem esse mundo do adolescente, têm filhos adolescentes, né, acham, o meu filho está na crise, né? O que é essa crise da adolescência? Então, essa é uma primeira preocupação do adolescente, que é assim, ele afirmar o seu lugar no mundo. Posteriormente, nós entramos na fase adulta. E a fase adulta é uma fase, né, de aceitar a responsabilidade por si mesmo. Então, aí já começa, né, algumas dores simbólicas, né, desse jovem, né, desse jovem adulto ou desse adolescente jovem, que é essa responsabilidade. Depois também, né, esse jovem, ele precisa tomar decisões independentes, ou seja, ele começa a desvincular, né, do pai, da mãe, ou de alguém que tem essa representação do pai ou da mãe ou da família, porque ele precisa ingressar já no mercado de trabalho. O jovem hoje, né, quando nós falamos de ingressar no mercado de trabalho,
tem a questão financeira, né? Que o jovem ele também quer se tornar-se independente financeiramente. E aí depois vem a questão cognitiva, né, da aprendizagem, né, o ingresso no mercado de trabalho é uma fase de aprendizagem. O jovem ele quer colocar em prática tudo que ele aprendeu na escola, na faculdade, no seu curso técnico. Então também né, é um momento que o jovem ele busca essa primeira oportunidade. É uma tarefa fácil? Não. Quando você fez o convite, em nome da paróquia, eu fui procurar alguns dados, né, bastante significativos e principalmente por conta até da pandemia. Então, cresceu muito o número de jovens desempregados nesse momento. Nós sabemos, assim, que nós tivemos, né, um decréscimo na questão de empregos, né, nesse momento. Até quem estava desempregado, infelizmente, tiveram demissões, reduções. E o jovem, ele também, né, ele teve, vamos dizer assim, uma intercorrência, uma interferência, que ele também, se ele já não estava conseguindo, infelizmente, esses dados subiram ainda mais. Então, eu comentei, né, sobre essa questão da juventude, que eu acho importante destacar esse desenvolvimento. Também falando sobre esse jovem, né, eu vou falar um pouquinho da questão psicossocial. O que é a questão do psicossocial? É a questão da personalidade, né? Então, a gente vai falar sobre o ingresso desse jovem, mas é importante destacar essa questão psicossocial. Nesse momento, o jovem ele começa, né, a manter uma personalidade mais estável, a questão até das amizades, né? As nossas amizades em relação ao trabalho, elas tendem a centrar-se mais nas atividades de trabalho ou de relacionamento. Por exemplo, o jovem paroquiano, ele tem lá os seus grupos. Os laços sociais são valiosos e importantes para o bem-estar. Então, já fica aqui, né, meu reconhecimento para a paróquia e assim, em sair, né, desses contextos, ir para outros que possam contribuir com os jovens, né? Então, esse jovem, ele também, né, apresenta vários, quando ele não consegue, né, esse ingresso no mercado de trabalho, do outro lado, existem vários problemas, né? Assim, que é importante a gente ressaltar também, né? Jovens com baixas perspectivas de futuro, jovens que passam a se conectar com outros valores, por exemplo, violência, drogas e até mesmo o individualismo, pela incerteza e dificuldade desse planejamento ao longo do tempo. E aí, eu começo agora a falar, né, sobre a questão da inserção do jovem no mercado de trabalho. Primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui, né, nessa nossa conversa, são as dificuldades que os jovens eles, né, possuem, né, nesse primeiro ingresso no mercado de trabalho. Então, a minha fala, eu vou ressaltar muitas dificuldades, depois eu falo sobre a questão do currículo e algumas experiências que possam contribuir com os nossos jovens. Primeira coisa, o mercado de trabalho e o mercado de RH. Mercado de trabalho são as vagas disponíveis, tá? E mercado de RH são as pessoas, né, disponíveis para essas vagas. Infelizmente, nem sempre, né, é equilibrado vagas e oportunidades. E principalmente para o jovem, né, que é a nossa fala na noite de hoje. Em geral, o mercado de trabalho, ele exige a experiência, né? E esse jovem, ele está ali em busca dessa oportunidade. Então, o primeiro passo, né, é o quê? Esse jovem, ele precisa apresentar as competências, né? As competências que nós falamos, assim, as suas habilidades sem ter experiência. Parece que fica meio contraditório, né? Então, numa entrevista de emprego, como que eu vou falar de experiência, falando das minhas competências, se não me deram a oportunidade? Depois eu vou falar sobre algumas dicas quanto a essa questão. O jovem também, ele lida muito com a ansiedade, né? Desse momento, dessa oportunidade, desse primeiro emprego. Por quê? Porque a ansiedade? A ansiedade já é, vamos dizer assim,
é muito comum nos jovens. Por quê? Os jovens, eles, muitas vezes, eles buscam respostas mais imediatas. E, infelizmente, muitas vezes, nesse mercado de trabalho, até pela questão dessa demanda, essas respostas, elas não são tão rápidas, né? Um outro ponto também é a questão do autoconhecimento, né? Dentro dessa busca do primeiro emprego, a questão do autoconhecimento. Então, como que eu lido em conhecer de fato, né, as minhas competências, quem sou eu? Então, é complicado, né, para o jovem nesse sentido. Então, conhecer seus pontos fortes, seus pontos que estão em desenvolvimento, né, é algo bastante relevante para os jovens. Daniel, não sei, mas algumas pessoas estão falando que está travando. Não sei se para vocês está... Não, para mim não está travando, não. Tá ok. Continuar assim. Eu estou até anotando umas coisas aqui, que algumas pessoas, alguns jovens falaram algumas coisas em lives anteriores, e é justamente isso que você está falando. As dúvidas deles, teve uma live que foi a inclusão jovem na sociedade, entrou nessa parte do emprego, do RH, e alguns jovens colocaram assim, os pontos, dificuldade deles, e nisso que você está falando. Eu estou até anotando aqui, mas não está travando, não. Tá, pelo menos para mim, não. Tá, e se quiser interromper, tranquilo, tá? Por favor. Tá já. Dentro Tá da anotando aqui. também. Então, Tá, okay. o jovem, né, em busca do seu primeiro emprego, ele vai precisar, né, demonstrar para esse recrutador, para essa pessoa, os seus pontos fortes, e nós hoje não usamos pontos fracos, nós usamos pontos a serem desenvolvidos. E também eu trouxe até uma palavra, não sei se é comum aqui para os nossos jovens, mas desenvolver seus skills. O que quer dizer isso? Seu repertório, né? Muitas vezes esse jovem, por não ter tido experiências anteriores, né, ele não consegue falar um pouco, né, porque ele não teve a experiência. Mas aí eu trouxe algo que é travando nesse momento, né? A pessoa trava, né? Porque não teve experiência, não tem como que eu vou falar, né, da minha capacidade, essas coisas. Mas, por exemplo, quando eu falo de repertório, e para quem não tem experiência, são as participações desse jovem, as inserções desse jovem, né, não só no mercado de trabalho, mas, por exemplo, você jovem, você participa de algum movimento na sua igreja, né? Você está inserido dentro lá né, da sua escola, da sua faculdade, de algum centro acadêmico. Então, como que você desenvolve esses seus skills? Muitas vezes, né, nessas participações que são tão importantes e coerentes. Uma outra questão que eu gostaria de ressaltar, que as empresas valorizam muito, né, é o trabalho em equipe, é a comunicação, é a própria resiliência, a capacidade de análise, né? E muitas vezes esse jovem ele não teve essa oportunidade por ser o primeiro emprego. Então, você jovem, né, cada vez mais esse mercado, né, ele é bastante competitivo. E quando fala assim, o primeiro emprego, então tente desenvolver essas habilidades, essas suas habilidades, nos grupos sociais a qual você pertence, né? E aí, vamos começar agora a falar sobre essa inserção. O jovem, ele precisa, né, ter... o jovem tem muita atitude, mas, assim, vamos colocar algumas dicas importantes aí para os jovens, né? Então, eu sempre converso com os jovens, a qual, né, eu dou aula em faculdade, convivo com muitos jovens, mas a gente destaca alguns pontos. Primeira coisa, o primeiro emprego... Só te interrompendo rapidinho, até essa parte que você falou agora aí, né, sobre essas dicas da oportunidade do primeiro emprego, sem a pessoa saber, né, da inserção no mercado de trabalho, do autoconhecimento, da faculdade, né, da participação de grupos, 60% das perguntas que chegou essa semana para fazer para você foi exatamente sobre isso. Como ingressar no mercado de trabalho sem experiência no que exige a experiência. Aí, quer dizer, atingiu 60% das perguntas que chegaram para nós durante toda a semana, tanto no Facebook como no Instagram, você já respondeu, já foi dando uma dica para o pessoal.
Eu acho que eu até vou partindo da minha realidade, né, para Uhum. os jovens que estão aqui. O meu primeiro emprego foi através de um estágio. E assim, claro que não sou mais jovenzinha, né? Já estou lá na meia idade, né? Pensando aí nas fases de desenvolvimento do ser humano, eu já não sou tão jovem, eu já estou lá na meia idade. Mas assim, eu digo para os Tamo junto. jovens que a minha primeira experiência e oportunidade, né, no mercado de recursos humanos, a qual eu passei 20 anos, né, em empresas, foi como estagiária. Então, eu ingressei na faculdade de psicologia, os meus pais não tinham condições financeiras, né, para pagar a minha faculdade. Naquela época, né, os programas eram bastante diferentes do que nós temos hoje, e eu queria muito estudar, e eu queria ter uma oportunidade desse primeiro emprego. Então, eu vou até, né, como paroquiana, até comentar algo que eu acho que é bastante relevante aí, né, e às vezes serve, às vezes a nossa experiência serve de motivação para outros jovens. Eu conheci um padre, Padre João Benevides, né, que hoje é falecido, lá no Imbaú. Era um lar de crianças, né, de meninos carentes. Eu tinha 17 anos, não tinha experiência, não tinha um currículo, né? Não tinha nada que o mercado visse assim como, nossa, né, essa pessoa tem muita experiência, que é essa dificuldade que os jovens têm. E eu fui até esse local, né, procurei esse padre, porque eu tinha feito o magistério, estava lá, né, entrando na psicologia, foi oferecer as minhas habilidades para esse padre. A primeira resposta que eu tive foi: eu não tenho condições. Aqui são voluntários, né? Eu não tenho essa abertura. Ele foi muito sincero. E assim, eu como jovem, aquilo que eu falei da ansiedade, né, do jovem muitas vezes ter essa ansiedade e querer resposta muito rápida, aquilo, né, eu levei como, poxa, como assim? Não tem oportunidade. E eu comecei a falar das minhas habilidades, e hoje eu entendo, né, o que são habilidades, esses termos que eu falei, skills, aí esse repertório e tal. Na época, não, eu era uma menina de 17 anos. Passado 2 dias, esse padre fez uma ligação e aí eu fui ser professora de reforço dos meninos. Né? Então, foi a minha primeira experiência de trabalho, foi como estagiária. Você pode perguntar, Márcia, você recebia? Hoje né, as leis são bem diferentes. Na verdade, era uma troca. O padre, ele pagava, a paróquia, né, no caso, tinha lá um contato com o Unisal e era em contrapartida do meu trabalho. E eu cresci muito, né? Eu fiquei ali durante 8 meses, eu saía de cruzeiro, ia até o Imbaú de ônibus, e eu fazia aquilo com o maior carinho. E eu fui crescendo como pessoa, fui me desenvolvendo. E aí apareceu a minha primeira oportunidade de estágio na Maxon, na área de recursos humanos. Eu estou sendo muito sincera, eu acho interessante contar um pouquinho da história, né, da gente, Sim. e às vezes as pessoas perguntam: por que você foi para a área da psicologia organizacional, trabalhar em uma empresa? Na verdade, naquela época, foi extremamente a questão do financeiro, né? Então, eu precisava de ter condições financeiras para pagar a minha faculdade. E assim, hoje eu tenho muito orgulho, eu trabalhei 20 anos, eu iniciei como estagiária, né, lá do zero, né, e graças a Deus eu fui evoluindo dentro da área, fui aprendendo muito, fui como jovem, né, fui precisando ser resiliente, né, ter uma boa comunicação, aprender com o outro. Então, a primeira dica que eu, né, já coloquei aí para você, Daniel, que o meu Uhum. ingresso no mercado de trabalho foi através de um estágio. Então, hoje em dia, né, as faculdades, e nós temos inúmeras particulares, estaduais, elas oferecem muito a oportunidade de estágio. Então, talvez para você, jovem, que está com dificuldade nesse ingresso, né, o estágio, ele é uma vitrine. Eu também coloquei, às vezes não tem jovens, né, que estão numa faculdade, tem jovem aqui que de repente está no ensino médio. E aí, como que eu faço também para conseguir esse meu primeiro emprego? Existem também programas, né, que nós falamos do jovem aprendiz,
que as empresas elas precisam contratar uma cota de 5 a 15%, né, do seu percentual. Também o mercado é um pouco cruel, né? O mercado diz assim, jovem de 14 a 24 anos. Para nós, 24 anos é um adulto, né? Então, ele vai ser contratado como jovem aprendiz, mas também é a primeira entrada nesse mundo do trabalho. Uma outra... O jovem aprendiz era de 14 a 18 anos, então vai até os 24 anos? A lei ela foi alterada em 2000. Então, essa lei, ela estendeu, né? Então, ela vai de 14 a 24. Por isso, né, falando assim, mais particularmente de cruzeiro, que você vê tantos jovens, né, falando, eu estou estudando no Senai, eu sou o jovem aprendiz da empresa X, da empresa Y, porque, né, é essa oportunidade. Em contrapartida, né, alguns jovens adultos ficam meio chateados. Como que eu vou cuidar, sustentar da minha família financeiramente, sendo um jovem aprendiz, se eu tenho 24 anos? Né? Então, fica aqui uma provocação para nós, né, dessa questão da sociedade como um todo. Um outro importante também para os jovens é assim, você quer conseguir seu primeiro emprego, ok. Você já mapeou, por exemplo, a cidade, você conhece, né, as oportunidades de emprego dentro da nossa cidade ou fora da nossa cidade? Muitas vezes eu encontro com jovens dizendo, eu preciso trabalhar, eu estou precisando, e esse jovem nem currículo tem, né? Então, o primeiro passo é ter um bom currículo. E às vezes o jovem fala, mas como assim eu tenho que ter um bom currículo se eu nunca trabalhei? Então, a gente conseguir colocar dentro do currículo, né, essa sua experiência em participações, por exemplo, em grupos, né, atividades sociais que você realiza. Hoje em dia, as escolas, as faculdades, elas falam muito de projeto de vida, né? Então, qual é o seu projeto de vida? Então, você colocar dentro do currículo essas informações. E assim, eu deparo com muitos jovens que não têm um bom currículo ou não sabem elaborar um currículo e não sabem como começar a procurar esse emprego, né? Então, como que eu faço? E eles acabam sendo tão amplos no currículo que muitas vezes, né, quando chega até o recrutador não entende o que ele quer. Então, por exemplo, você coloca lá seus dados pessoais, aí você coloca como objetivo trabalhar nessa conceituada empresa, né? Parece uma frase bonita, mas como assim? Você quer trabalhar em que área? Administrativa, produção, financeiro, né? E aí entra a questão vocacional, né? Mesmo você jovem, que não teve oportunidade de realizar uma orientação vocacional, começa a perceber quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, quais disciplinas que você né, gosta e tem mais facilidade na sua faculdade, a área de humanas, a área de exatas, começa a identificar essas suas competências, né? Começa também a procurar informações sobre esses profissionais. Então, eu admiro tal profissão, eu queria trabalhar nessa área, eu quero trabalhar com vendas, mas você já procurou entender o que aquela pessoa faz, o que o mercado de trabalho exige daquele profissional, né? Como que funciona? Por quê? Aí tem uma outra dica. Conhecer a profissão, né? Conhecer o que está almejando, né? Quer dizer, a pessoa quer fazer alguma coisa, mas não conhece, às vezes não tem adaptação para aquilo, não tem o gosto, né? Você falou dessa parte de orientação vocacional, teve uma live aqui também, foi até o Padre Anderson falou muito disso. Ele não estava citando a parte vocacional do sacerdócio, está falando vocacional até do emprego. A pessoa saber o que quer, buscar um conhecimento daquela área, que às vezes a pessoa, ele deu até um exemplo, a pessoa é um médico, mas não é aquilo que ele quer. Então vai ser um médico infeliz, vai ser um péssimo médico, não vai atender direito, trabalhar direito, e é simples isso que você falou, né? A pessoa conhecer essa área que está ingressando, né? Isso.
é necessário conhecer, né? Então, se você não tem condições de realizar um teste vocacional, procure entender, né, o que aquele profissional faz, né, quais são as competências, a questão financeira, a atuação, né, onde que trabalha, como que realiza. Eu acho que é bem interessante. Quando eu falei de empresas, né, falo de trabalho, não só empresas, mas você tem vários segmentos. Você pode trabalhar no comércio, você pode trabalhar numa empresa, de repente tem alguém aqui, tem algum jovem que é empreendedor, né? E ele pode, de repente, inserir no mercado de trabalho por um empreendimento, né? Hoje em dia, cada vez mais nós estamos percebendo, né? Assim, um distanciamento desse contrato de trabalho registrado por carteira, né? Nós estamos percebendo outros tipos de trabalho. Então é importante que esse jovem também, né, tenha um horizonte muito aberto quanto a isso. Muitas vezes você tem pessoas aqui que são empreendedoras, querem, né, ingressar no mercado de trabalho como empreendedor, por que não? Né? Então é importante você conhecer. Quando eu falei de segmento, né, então, por exemplo, cada empresa ela faz parte de um segmento. Então, muitas vezes é importante. Por que é importante você conhecer o segmento? Por exemplo, eu prestei um serviço de recrutamento, né? Eu trabalhava, eu prestava uma consultoria como psicóloga de uma empresa em Passa Quatro chamada ProdWeb. É uma empresa de tecnologia. Você acho que estudou, fez FATEC, não sei se você ouviu, né, falar dessa empresa. Ouvi falar. Dentro dessa empresa, eles têm um perfil de contratar muitos jovens. E muitas vezes, não só jovens com experiência, mas eles querem jovens com atitudes, né, na área da tecnologia para contratação. E aí, quando você chega no ambiente de trabalho da PROD, você percebe, por ser do ramo da tecnologia, um ambiente extremamente descolado, um ambiente de abertura. Por quê? Porque lá trabalha muito com a questão da criatividade. Então, quando eu falo de você conhecer o segmento, é porque para você se preparar para aquela empresa, para aquele espaço. Então, muitas vezes a gente, né, acaba tendo que moldar o currículo ou a nossa postura para dentro daquele segmento. Então, é importante você conhecer a empresa, você conhecer, né, o segmento, os valores daquele local, até mesmo porque se você for trabalhar naquele espaço, né, você precisa ter, por exemplo, os mesmos valores, né? Então é importante você conhecer e será que os seus valores eles estão alinhados com os valores da empresa? Então isso é muito importante. Então não é para você decorar qual é a missão, visão e valores da empresa, mas para você entender, né? E muitas vezes eu vejo assim, os jovens, eles acabam, né, por falta dessa orientação, muitas vezes, não conhecendo ou não sabendo, né, até como ele pode inserir ali. É, é importante também a gente entender o que a empresa valoriza e se aquilo combina com você. E aí tem uma coisa que eu penso muito, né, com a questão de trabalho, alinhar trabalho com felicidade. Né? Então, por exemplo, aqueles valores, eles são ligados à sua pessoa, aquilo te deixa feliz, te dá prazer, né, em realizar, porque muitas vezes a gente imagina, né, e principalmente, vai uma outra dica aqui, eu não sei se tem pais, mães, né, ou alguém, algum membro da família, não impor a profissão, a escolha para esse jovem, né? Esse jovem ele precisa fazer a sua escolha e ser principalmente apoiado, né? Então muitas vezes eu percebo isso às vezes nas entrevistas de emprego, a pessoa dizendo assim, por exemplo, por que você está em busca desse emprego? Porque eu preciso de um trabalho, porque eu preciso ajudar os meus pais. É uma verdade? Sim. Mas o que muitas vezes a gente gostaria de ouvir? O que você tem para me oferecer, Daniel? É seu primeiro emprego? Quais são as suas competências, né? Qual a sua expectativa?
E muitas vezes a gente entende só que o que aquela empresa vai me oferecer dinheiro, né, benefício, e aí eu estou ali para trabalhar. Mas muitas vezes o que a gente gostaria mesmo, né, é que essa pessoa abordasse o que ela tem para oferecer. Né? Então é muito mais gratificante você entender isso. Uma outra dica: você está procurando emprego, é o seu primeiro emprego, você não tem experiência. Nesse momento, não estou falando só de uma graduação, mas eu percebo, né, igual, da mesma forma que nós estamos aqui com essa live, muitos cursos online, muitas oportunidades, né, para a gente melhorar as nossas habilidades. Então, você tem buscado, né, melhorar as suas habilidades? O que você tem feito nesse sentido? Eu falei de controle de ansiedade, né? Geralmente o jovem, ele é muito ansioso por natureza, né? Porque ele quer, né, uma prontidão para resolver as suas coisas, para ingressar nesse mercado de trabalho. Para o jovem, muitas vezes, a questão, né, da independência financeira é um marco também muito grande, né? Que é uma ruptura da adolescência para a fase adulta. Então, como que a gente pode fazer para controlar a ansiedade? É claro que seria um processo, né, muito mais terapêutico e tal, mas algumas dicas no que está relacionado a trabalho, tá? Muitas vezes o jovem ele fica muito ansioso em relação a esse primeiro emprego porque parece que está muito distante, porque parece que as metas eles estão muito longe da sua realidade. Então comece a traçar metas de curto e médio prazo. Por quê? Você vai ter indicadores mais claros, né? E você vai conseguir acompanhar sua evolução. Então, por exemplo, você é jovem, está aqui. E aí você teve interesse nessa live porque falou lá do ingresso no mercado de trabalho e primeiro emprego. Eu falei de alguns pontos relevantes aqui. Né? O primeiro que eu falei foi: você tem um currículo? Muitas vezes eu converso com o jovem eu falo: você tem carteira de trabalho? A pessoa: eu preciso, né? Como que está a sua documentação? Está tudo ok? Aí o jovem, ele depois que ele vai pensar nesses preparativos, né? Então, por exemplo, começa a traçar metas de curto a médio prazo. Outra dica interessante: mapeia, né? Eu falei da cidade, da região, mas muitas vezes você pergunta para o jovem: você quer trabalhar, por exemplo, na empresa X? Você sabe como é que é o processo seletivo lá? Manda currículo pelo site, tem o e-mail do RH, como que faz? E muitas vezes o jovem não sabe. Né? Hoje em dia, com as tecnologias, e até mesmo por conta da pandemia, muitas entrevistas estão sendo pelo recurso tecnológico. Né? Então, ou seja, você está preparado? Você quer ser inserido no mercado de trabalho. Mas e se eu falasse para você, marcasse uma entrevista agora com você, né? Usando um recurso tecnológico? Será que, como que você sairia? Você está preparado para isso? Então, quando eu falo meta de curto a médio prazo e indicadores, começa pelo currículo, depois começa mapeando, né, os locais que você tem interesse e junto com as suas habilidades. Verifique também, né, se as informações que você tem no teu currículo são coerentes, estão atualizadas. Muitas vezes eu pego currículo, por exemplo, de pessoas que estão na faculdade, hein? A pessoa esquece de colocar o curso que ela está fazendo na faculdade. Ou então ela esquece de colocar o período. Então, por exemplo, eu quero te contratar como estagiário ou como funcionário, mas eu não sei se você estuda à noite, se você está no começo ou no fim da faculdade, se está terminando o ensino médio. Então, o currículo ele é um cartão de visita e assim, você colocar as informações e a outra pessoa, que é o recrutador, ele vai olhar e falar: não, tem. Uma outra dica para ser inserido no mercado de trabalho:
nunca fale de você no seu próprio currículo. Às vezes a pessoa coloca, né? Que ela sabe trabalhar em equipe, que ela tem uma boa comunicação, mas é muita pretensão. Então, é a mesma coisa de você falar de eu quero te conhecer. Aí você começa a falar de tudo que você acha que é positivo antes de uma abordagem mais intimista. Então, tomem cuidado com isso. Deixe a pessoa, ela vai perceber as suas competências. Então, se você é organizado, demonstre isso, né, na entrevista, na dinâmica de grupo ou nas oportunidades. Não coloque no currículo. Muitas vezes a pessoa vai lá e coloca, né, as competências. Não coloque. O currículo, ele precisa ter o objetivo, tá? Então, ele precisa ser focado, ele precisa ter a sua escolaridade, e se você ainda não tem nenhum tipo de experiência, lembre de colocar, né, o que você já fez nas suas participações, nas suas inserções em grupo, em movimento, em ações sociais. Um outro fato também, ô Daniel, sobre essa inserção no mercado de trabalho, muitas vezes na entrevista, a primeira pergunta do entrevistador ô Daniel, queria que você contasse um pouco da sua história de vida, né? Ou o Daniel conta desde o nascimento até agora e eu estou cansada, ou o Daniel não consegue ser objetivo. Quando o recrutador perguntar, né, para você contar a sua história de vida, você, na verdade, precisa conectar com o objetivo. Ali o seu objetivo é trabalho, né? Então, ele não é um terapeuta, não precisa ficar falando, né, dos seus traumas, das suas dificuldades. Foque no trabalho. Conte a sua história de vida ligada ao seu objetivo, que é o trabalho, né? Então, porque ele está ali focado nesse sentido. Uma outra coisa também, né, para os jovens, principalmente nessa busca do primeiro emprego, cuidado com a sua linguagem corporal. Eu sou extremamente aberta, né? E eu acho que outros recrutadores também, outros psicólogos, aquilo que eu falei, de acordo com o segmento da empresa, né? O seu estilo. E a nossa personalidade, o que é a nossa personalidade? A personalidade vem de persona, tá? Persona vem de pessoa. Então, cada um de nós temos um estilo físico, ou biológico, ou psicológico, mas tomem cuidado com a sua linguagem corporal. Então, por exemplo, você está lá na entrevista, muitas vezes você está falando sim, verbalmente, não com o seu corpo, né? Então, o que você está emitindo, né, para o outro? Você consegue se conectar? Eu vou falar um outro termo da psicologia, não sei se você já ouviu, mas nós fazemos rapport. Você já ouviu falar isso? O Eu já rapport ouvi falar. seria uma comunicação. Então, por exemplo, quando você vai para né, para uma entrevista no primeiro emprego ou qualquer outra entrevista, ali é a sua primeira conexão, é o seu rapport, né? Essa comunicação que o recrutador ele deixa você um pouco mais à vontade para começar a realizar as perguntas, né, que são relativas ao trabalho. Então, tomem cuidado, né, com a sua comunicação. Muitas vezes a gente tem os extremos. Pessoas que têm dificuldade de falar, não falam nada, e pessoas que acabam falando demais. Então, qual é a dica? Equilíbrio, né? Então, fale e aprenda também a ouvir o colega. Eu falei de habilidades, Daniel. Eu queria falar de duas coisas que o mercado de hoje ele pede muito, né? São dois tipos, e aí as pessoas ficam assim, eu devo melhorar esse ou esse. Soft skills, que é o quê? São as nossas habilidades comportamentais. E hard skills é o nosso saber teórico, né? Então, muitas vezes, as empresas, elas querem, né, pessoas, por exemplo, quando você fala de primeiro emprego, a pessoa não tem ainda
essa experiência, esse saber. Ela só tem o saber teórico, mas ela quer contratar alguém que tenha, né, esse lado, essa competência, né, essa habilidade, essa saber lidar com improvisos, com o outro. Existe uma outra questão, né, que antes as pessoas falavam assim, você tem que ter um QI, né, não estou falando de QI de quem indica não, tá? De inteligência. A empresa vai aplicar um teste para saber o nível do seu QI, né, o nível da sua inteligência. Hoje em dia, as empresas, elas querem entender se você tem inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Diz, né, trabalhar com pessoas, ser resiliente em alguns momentos, né? A busca, né, desse saber, de você entender as diferenças. Então, é os soft skills, né, que as empresas elas buscam bastante a questão do soft skills. Ô, Marco, já te interrompendo rapidinho nessa parte que você estava falando aí do coisa, é até chato te interromper, que você está falando tão legal as coisas assim, tá tão no ritmo, que eu falei assim, nossa, se eu interromper vai cortar, que tá muito legal. Você está falando assim do objetivo, focar na escolaridade, colocar experiência, caso não tiver experiência, colocar a participação da sociedade, participação em grupos, movimento assim. Mas na live de 3 semanas atrás, quando a gente falou com alguns jovens aqui, vamos até repetir semana que vem com outros jovens, né? Se você quiser acompanhar, a gente vai estar fazendo quarta-feira que vem com outros jovens. A gente estava, eles questionaram muito isso. O currículo pede isso, escolaridade, experiência, mas eles entraram a interrogação deles era por que algumas empresas pedem a foto? Sendo que alguma foto, às vezes, pela foto, você não consegue avaliar o profissional que é a pessoa. Às vezes a pessoa é bonita, eles avaliam a foto, a pessoa, não sei se é assim, estou falando o pensamento deles conversando comigo. Se eles analisam a foto, se a pessoa é bonita, mas às vezes a pessoa é bonita, mas não é competente, aquele feio, às vezes aquele pessoa que tem uma pessoa meio estilosa, como eles dizem hoje em dia na sociedade, né? Às vezes a pessoa tem aquelas trans, tem alguma coisa, acaba olhando torto, mas às vezes ele tem mais um perfil daquela empresa, mais competência do que a outra foto, que tem padrãozinho bonitinho da sociedade, né? Perfeito. Foi muito questionado isso aí no jovem comigo aqui. Ainda foi assim, daqui 2 semanas vai ter a Marja, vou questionar ela sobre isso também. Eles falaram muito disso aqui comigo. Vou ver se assim, como assim o currículo pede isso, ao mesmo tempo pede a foto? Não é meio contraditório ou não? O Realmente. porquê que alguns pedem a foto? Não... Tá. Primeiro, né, que é muito legal esse questionamento dos jovens, né, e é sinal que eles estão bem atentos, né, a esse mercado. Eu fico triste enquanto profissional, né, como psicólogo, profissional de RH, porque é um dos grandes erros, né, e assim, como toda profissão, tem os bons profissionais e tem aqueles que infelizmente acabam comprometendo. Pedir foto para emprego altamente, a gente pode considerar como discriminação. Da mesma forma, ô Daniel, que se eu colocar uma vaga de emprego e colocar assim, ó, homens, né, jovens de 18, por exemplo, a 30 anos, né, somente do sexo masculino, e aí eu coloco o perfil do que eu quero. Seria também discriminação se, de repente, naquela oportunidade, puder trabalhar homem e mulher. Eu estou discriminando, né? A questão de gênero. Então, não é correto. É discriminação, tá? A empresa, inclusive, pode ser penalizada por isso. Né? Você pode denunciar, porque, assim, seria uma forma de discriminar o outro. Porque, assim, se é algo que pode exercer, aquela função pode ser exercida por homem ou mulher, né? Ou não, por que você vai determinar? E a questão da foto, o que nós percebemos? Né? A beleza é algo muito subjetivo. E é essa fala do jovem, né? De repente eu tenho lá, sei lá, um cabelo colorido. E aí pediu a foto, viu minha foto, não, esse eu não quero, esse eu quero. Ou então no comércio a gente vê muito isso, né? Alguns segmentos, né? Por questões éticas não vou falar, mas acho que a gente já pode imaginar.
por alguns segmentos, já tem um padrãozinho, né? E aí eu vou contratar porque eu estou contratando aquela estampa, né? E de repente, aquilo que eu falei dessas habilidades pode ser totalmente. Eu vejo alguém, aquela pessoa, no meu ponto de vista, é bonita, né? Ou bonito, mas ele não tem as competências que eu preciso. E aquilo que eu falei, da subjetividade. Às vezes você está olhando e fala, nossa, como a Márcia é feia, ou como, né, como a Márcia é linda. É subjetivo. Então a gente não pode, no currículo, exigir. Algumas empresas pedem aquilo que eu estou falando, né? Mas, infelizmente, se elas, né, tivessem, por exemplo, né, profissionais éticos, coerentes, não pediria. Numa entrevista, é muito mais fácil. Numa entrevista, por exemplo, eu não preciso falar para você, né? Mas assim, eu vou olhando as suas habilidades, a questão física. Aí entra uma coisa legal dessa fala. Por exemplo, eu já trabalhei em empresas que eu tinha que recrutar o profissional da área da produção, né, o funcionário, a pessoa, e aquele maquinário, ele tinha, por exemplo, a altura necessária, as condições, né, fisiológicas por conta do maquinário. Então, não era discriminação, é porque exigir. Ou então, por exemplo, a empresa tinha que realizar adaptações, né, no sentido do quê? De contratar alguém, né, numa estatura, sei lá, menor e, de repente, modificar o layout para adaptação. Então, a gente tem que ter muito cuidado quanto a essa questão. E os jovens estão corretos, né? E é muito coerente essa discriminação. Por quê? Já tem toda uma dificuldade de não ter experiência. Daí eu enfrento outra dificuldade, né? Que é essa da questão da beleza, do subjetivo. Então, as empresas que usam essa estratégia, até muitas por falta de informação ou até abusando, né? Elas também teriam que ajustar, né, para dentro. Uma outra coisa legal que você comentou, que eu acho interessante, quando vocês jovens olharem uma vaga de emprego, você consegue construir o seu currículo focado para ela. É mais fácil. Então, por exemplo, eu estou desempregada e eu vou mandar currículo para vários locais. Muitas vezes o currículo é muito aberto, porque eu não sei. Quando eu tenho, por exemplo, uma vaga de emprego, eu vi uma vaga de emprego, sei lá, na farmácia X para caixa. E né, estou desempregada e eu quero. Então eu já sei qual é o objetivo. Caixa, operador de caixa. Então eu começo já a moldar naquelas características. Por quê? Se a empresa trabalha, né, com algum sistema tecnológico, ela coloca algumas palavras-chave. E aí ela consegue já captar, né, e buscar os currículos que mais estão próximos dali. Então, tentem perceber isso também, tá? Quando tem a oportunidade, foca o teu currículo para aquela, dentro das características que estão ali, e outras vezes você tem mais amplo. Eu já vi muito um aluno dizendo assim, professor, eu estou com o currículo pronto, você pode me ajudar a olhar? E aí ele esqueceu várias coisas que são importantes, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa tem um domínio grande de Excel, não colocou, tem algum, vamos dizer assim, trabalhou num projeto social de relevância, na paróquia, na comunidade, né, em algum local. E outra coisa, não basta só falar, não, eu participo. Você participa de forma efetiva. Por quê? Uma outra coisa também interessante é assim, hoje em dia existe um termo falado entrevista por competência. Não sei se você já ouviu isso. E jovens... entrevista por competência é onde a pessoa que está te entrevistando, ela busca informações, por exemplo, da sua realidade. Por exemplo, eu vou falar assim, Daniel, você está concorrendo a uma vaga no RH, para trabalhar como auxiliar de RH, exemplo. E aí eu quero compreender um pouquinho mais do Daniel, se ele sabe conviver com pessoas, se ele tem um bom relacionamento, se ele é empático.
Aí eu pergunto para o Daniel, Daniel, eu queria que você me relatasse uma situação que você teve um conflito lá na paróquia com algum colega, em algum momento, né? E como que você lidou com isso? Olha só, não adianta o Daniel ficar lá decorando coisas, vai ter que partir da sua realidade para dentro da minha expectativa. Então, por isso que hoje em dia, né, para os jovens, a dica que eu dou para os jovens é leiam, tentem conhecer melhor vocês. E assim, quando eu falo de ponto forte, ponto a ser desenvolvido, né? Lembre sempre o que você tem de relevante. Por exemplo, quando as pessoas conversam com você, as pessoas sempre falam alguma característica. Pega essa característica e coloca ela em evidência, né, dentro da sua formação, no trabalho ou na busca dessa oportunidade. Então, essa, né, é uma dica bastante interessante, né, entrando no que você comentou. Inclusive, Daniel, a gente tem que ter até muito cuidado hoje, né? Você falou lá de características, até da questão de gênero, né? Eu tenho que ter respeito pelo próximo. Então, eu tenho que entender quem é esse outro, né? Como que ele lida com a sua sexualidade, com a sua realidade, né? Ele é aceito pela sociedade. Nós precisamos, né, inclusive enquanto cristãos, ser mais abertos nesse sentido também. Também lá no mercado de trabalho. Querendo ou não, a sociedade está diferente, né? A gente tem que adaptar, conseguir olhar para todos esses ângulos. Ô, Márcio, sem querer te cortar, mas o Instagram já está dando aqui 58 minutos. Nossa, eu falei, hein? O Instagram é meio sem educação, deu a hora, ele corta assim, não dá tempo nem de agradecer. Às vezes eu vou aproveitar e agradecer agora para a gente continuar falando, que se ele desligar, eu já agradeci. Né? Eu acho assim, a opinião minha, o que fica de tudo que a gente falou aqui, é que o jovem tem que ter foco, determinação e atitude, né? Se ele achar que o mercado de trabalho está longe, mas tem que ter foco naquele trabalho, naquele currículo, né? Atitude na conversação, nos diálogos, entrevistas, né? E determinação. Estou determinado a arrumar um emprego, como você falou, nem se for começar como estágio, sabe? Ali ser determinado, não desanimar, se sentir pequeno, sabe? De grão, como diz o ditado, de grão em grão a gente vai indo, né? Vai Isso, crescendo, não pode desanimar. Para mim ficou muito isso: foco, determinação, atitude, correr atrás sempre, não desanimar, isso mesmo. né? E denunciar os preconceitos aí, as discriminações que acontecem. Né? Então, Márcio, eu queria te agradecer em nome da paróquia por ter tido com a gente. Eu não te interrompi muito, porque estava muito legal a forma que você estava colocando, falando as coisas aqui. Né? Até já fica um convite para uma próxima live, que eu acho que esse tempo foi até pouco, passou muito rápido, né? Ou chegaram outras perguntas que eu nem deu tempo de fazer, umas que você já foi falando no meio das suas falas aí, eu já fui eliminando aquilo, tipo, não preciso perguntar, que ela já foi falando, né? Agradecer, lembrando que essa live vai ficar no nosso Instagram, e depois a gente já vai postar no YouTube, né? Já recebi mensagem aqui pelo WhatsApp de grupos de jovens, já pediram para fazer download dessa live, quero mostrar para os grupos, assim, pode fazer os downloads à vontade, quem quiser aí, com essas E dicas. eu fico também aberta, Daniel, para os jovens, né, da paróquia, fora da paróquia, de outros grupos também, de oficina. Se vocês precisarem, vamos fazer uma oficina sobre a questão de ensinar a fazer um currículo, ou participar de um processo seletivo, ou o que as pessoas, numa dinâmica de grupo, o que elas estão te observando, né? Preparar esse jovem. Então, fico bastante aberta, né? E eu tenho como propósito de vida sempre ajudar o próximo, né? Esse é o nosso lema. Nós crescemos quando a gente divide um pouquinho do nosso conhecimento, tá? Então, eu fico muito aberta aí para contribuir. E depois eu te Tentei passo que também o fica e-mail. proposta de vida. Se Também precisar acrescentando. também, alguém, né? Tô com currículo, vê se tá bom, se precisa ajustar, tá? Posso também fazer isso aí para os jovens. E eu acho que uma coisa interessante, não sei se vocês jovens têm aí na paróquia, mas de repente, uma rede de contato de vagas, de oportunidade de trabalho, né? Por exemplo, façam entre vocês uma rede.
no sentido de todas as oportunidades que aparecerem, vão colocando, vão dividindo aí, né, com outras pessoas. Eu acho muito interessante, sabe? Entender ou captar essas vagas, colocar e ir divulgando, né, para os jovens. Ótima dica é essa. Vou até mandar para os grupos que eu sei que tem de jovens lá. Vou passar essa ideia da rede contato, que é uma ideia super E legal. Vou até passar a disponibilidade sua, que você falou para seminários, fazer as coisas. Até interessante, porque acabando a pandemia, né? Agora para ter essa aglomeração ainda está meio limitado, acabando tudo isso, se Deus quiser vai acabar. Aí a gente pode até entrar em contato mesmo, já que você se tá. disponibilizou, né? Vou falar uma coisa. Eu estou Uhum. coordenando um curso de psicologia em Lorena. Nesse momento da pandemia, nós estamos fazendo plantão, atendimento gratuito online. Se por acaso tiver também algum jovem precisando, depois eu vou te passar o link. Muitas vezes as pessoas têm vontade, né, de realizar terapia, ou ajustar algo, ou desenvolver alguma habilidade, seria uma excelente oportunidade, tá? E é gratuito. Depois eu passo. Passa o link que a gente deixa na bio aqui do Instagram, joga até no YouTube, deixa tudo lá para a pessoa que quiser acompanhar. Tá ok? Nossa, Márcia, muito obrigado. Acho que foi muito rico a nossa live hoje. Só pelos pedidos aqui do WhatsApp, fazer download para apresentar nos outros grupos, já mostra que foi muito rico, muito proveitoso. Olha, eu Então, fiquei muito muito obrigada. obrigado. Fui só conversando mesmo com você. Mas eu Aí fico. eu nem interrompi, que eu falei assim, vou ficar ouvindo as perguntas, conforme você foi falando, já fui eliminando, que foi perfeito. Nossa, graças a Deus mesmo. Foi deu tudo certo. Mando um abraço Muito para obrigado de a novo. comunidade, né? Para todos os Uhum. paroquianos, jovens e colegas aí. Estou vendo um monte de gente amigo aqui dando Sim. alô, inclusive. Tem alguns paroquianos entraram, saindo, mas assim, não ficaram muita gente, mas depois aparece as visualizações, vai dar bastante. Tá Então, bom. Márcio, muito obrigado, tá? Fique com Deus, que Deus abençoe muito o seu trabalho, a sua dica, que você continue sempre nesse caminho, como você diz, nesse propósito de vida. Isso, projeto de vida, ajudar os outros, né? Obrigada. Já até acrescentei aqui no que ficou, o foco, determinação, atitude e o propósito de vida. Isso. Tá bom, Márcio? Muito obrigado. E semana que vem a gente vai estar falando com outros jovens também, relacionado a isso também. Vão apresentar dicas suas e assim por diante. Vamos continuar nesse tema que tem muito o que falar. Se a gente precisar de você para outros temas, a continuidade nesse assunto mais para frente, a gente contato com você de novo, tá bom? Vamos encher o Disposição. saco de novo. Um Tá bom, abraço. Márcio? Muito obrigado. Um abraço. Fique com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau. Tá aí, essa foi a Márcia Rubens, que falou com a gente também sobre o ingresso jovem no mercado de trabalho. Agradeço a participação de todos vocês que estiveram com a gente aqui. Semana que vem a gente vai estar falando com mais 2 jovens. Vamos ver a realidade deles nesse ingresso de trabalho, passar essas dicas aqui que a Márcia deu para a gente hoje. Então, fiquem com Deus, boa noite. Até semana que vem. Lembre-se, se forem sair, use máscara. Tchau, tchau, gente. Boa noite, fiquem com Deus.